Amém. Glória a Deus pela sua vida, irmãos. Amém. Quantos estão felizes? Quantos estão com sono? Oh, glória a Deus. Só eu que estou com sono aqui. Amém. Você sabe que esse costume de se reunir aos domingos, né? O que a Bíblia fala do sábado, né? Que os cristãos, que o sábado que é do Senhor. Mas sabe que desde o Novo Testamento os cristãos se reúnem no domingo. Um dos motivos é porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo. E você sabe, essa questão de você ter o sábado e domingo como descanso não era um costume deles, é um costume romano. Então, por exemplo, os escravos não tinham um dia de descanso. Então eles escolheram o domingo por ser o dia que Jesus ressuscitou. E eles se reuniam na primeira hora da manhã, isso por volta de 5 da manhã, para poder adorar ao Senhor. Porque é claro que não podia ser no tempo em que eles estavam ocupados, né, com as tarefas dos seus senhores. Mas era na primeira hora da manhã em que eles se reuniam para poder adorar ao Senhor. Eu estou me sentindo um desses, sabe, irmãos? Eu imagino que eles deviam estar meio com sono. Mas, glória a Deus, irmãos, é muito bom a gente começar o dia na presença do Senhor. Sabe, hoje, o dia 25, é um dia especial, porque é o dia que nós escolhemos para poder celebrar a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo na terra. Isso é um marco para toda a humanidade, até porque o nosso calendário é dividido por essa data. Mas principalmente para nós temos algo, lembramos de uma forma especial, porque é o momento em que o Verbo se fez carne. Sabe que a vinda de Jesus foi algo que foi planejada por Deus, claro, desde a eternidade. Mas ela foi dita ao homem lá nas primeiras páginas da sua Bíblia. Se você pegar a Bíblia lá em Gênesis 3, você vai ver que quando o homem e a mulher eles pecam, o próprio Deus falando à serpente, fala que um dia da semente da mulher viria aquele que iria pisar na cabeça, da semente da mulher viria aquele que ia pisar na cabeça da serpente. Sabe, o próprio Deus naquele momento, ele diz que haveria de vir aquele que iria salvar o homem daquela condição que ele havia se colocado. E é interessante que toda a história do Velho Testamento na sua Bíblia, ela aponta para Cristo. Sabe, nós falamos muito do Novo Testamento, nós somos uma igreja apostólica, nós estamos baseados nos ensinos que são dos apóstolos. Mas muita gente acha que por causa disso nós desconsideramos o Velho Testamento. Eu me lembro que eu tinha um amigo que era adventista e eles são muito legalistas, gostam de guardar o sábado, não comem certos tipos de alimento. E ele falou, olha, vocês, uma conversa informal, sem acusar nem nada, mas ele falou, olha, vocês não gostam muito do Velho Testamento, né? Eu falei, negativo, nós amamos porque é a palavra de Deus, mas o Velho Testamento só vale se você conseguir enxergar Cristo no Velho Testamento. É interessante que Jesus Cristo, quando ele morre e é assunto aos céus, ele aparece novamente para os seus discípulos. A Bíblia fala que haviam 2 homens ali no caminho de Emaús e eles vinham conversando. E Jesus Cristo aparece ali entre eles e começa a conversar com aqueles homens. E é interessante que a Bíblia fala que Jesus Cristo fala, do que vocês estão conversando? E aqueles homens falam, você não está sabendo das coisas que aconteceram em Jerusalém? Ele fala, não. E aí disseram, né, que começaram provavelmente a relatar sobre o Cristo que havia vindo, e eles pensavam que era o Messias, mas que havia sido crucificado. E Jesus Cristo a Bíblia fala, começou a falar para eles e a discorrer e a mostrar sobre o Cristo. Em toda a Bíblia. É claro que naquela época eles só tinham o Velho Testamento. Então Jesus Cristo começou a mostrar, desde os profetas, em tudo, falando sobre o Cristo que havia de vir e ia ser crucificado para salvar todos nós. E é interessante que depois que Cristo se revela àqueles homens e ele sai daquele ambiente, aqueles homens, um vira para o outro e fala assim, por acaso não vos ardia o coração enquanto esse homem falava?
Você não havia percebido? Enquanto ele falava, aquilo ardia no coração. Sabe, então, nós precisamos entender o Velho Testamento. E o Velho Testamento inteiro só tem um único assunto, que é a vinda de Cristo. Nessa passagem mesmo que eu falei, lá em Gênesis 3, você pode ver que o homem, depois que ele peca, ele procura com folhas tentar cobrir a sua nudez. E é interessante que Deus, quando vem ter com Adão e Eva, e Deus percebe aquela tentativa deles, a Bíblia fala que Deus pega um animal, para mim que era um cordeiro, porque eles utilizavam, na verdade, os cordeiros para se fazer peles, e mata aquele animal, e aquele animal, Deus pega a pele dele e faz roupas para Adão e Eva, para cobrir a nudez. E para mim, isso aí já é uma prefiguração de Cristo. Porque a Bíblia fala que Cristo é o cordeiro que morreu desde o início. Mas é interessante que Cristo morreu com uma finalidade, que foi, na verdade, de encobrir a nossa nudez diante de Deus, encobrir o nosso pecado. Agora, Deus, quando olhava para Adão e Eva, não via mais a nudez daquele casal, mas via as peles do cordeiro sobre eles. Então, há um propósito. Sabe, se você olhar todo o Velho Testamento, está falando de Jesus Cristo, da vinda desse que havia de ser prometido. E é claro que o diabo, sabendo disso, se você é alguém que já tem uma ideia do panorama da história bíblica, você vai ver que o diabo por diversas vezes tentou impedir que isso acontecesse. A começar pelos próprios filhos de Adão e Eva. A Bíblia fala de Caim e Abel, e é interessante que os dois vão oferecer algo a Deus, vão ofertar algo a Deus. E a Bíblia fala que Abel, das suas primícias, pegou e fez uma oferta a Deus, e pegou Caim das coisas que ele cuidava e fez uma oferta a Deus. E a Bíblia fala que Deus se agradou da oferta de Abel. Provavelmente o diabo deve ter pensado, deve ser esse aí, o filho da semente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. E fez com que Caim matasse Abel. Mas isso não pode impedir o plano de Deus. Depois Adão e Eva tiveram 7, e dali uma geração que vem depois lá na sua Bíblia, pulando algum tempo, vai parar lá em Abraão. E aí Deus faz uma aliança com Abraão, porque veja, a Bíblia fala que o bom pastor, ele não pula a cerca, ele entra pela porta. Qual que é a porta de entrada nesse mundo, irmãos? Deixa eu melhorar minha pergunta. Como é que nós entramos nessa terra? Nós, eu e você. Como é que você entrou aqui? Através de nascimento. Então, o Salvador precisava vir através de nascimento. A Bíblia, como eu falei, o bom pastor, ele não pula cerca, ele tem que entrar pela porta. A porta de entrada nesse mundo é o nascimento. É interessante que Deus faz uma aliança com Abraão, porque você vai entender lá no Salmo 8 que Deus entregou a terra para o homem. Deus entregou essa terra para nós, irmãos. E o próprio Deus, ele respeita as coisas que ele faz. E agora, para que Deus pudesse vir a essa terra, ele precisava ter uma aliança, ter uma permissão de um homem. Por isso Deus faz uma aliança com Abraão. Isso é muito interessante, você vai dar uma outra pregação. Você sabia por que nós oramos? Nós oramos porque nós damos abertura ao mundo espiritual para agir na terra. Porque Deus entregou a terra para nós. E o próprio Deus, apesar de ser soberano, ele respeita algo que ele mesmo estabeleceu. Então, para que Deus pudesse enviar Jesus, ele precisava ter uma aliança com o homem. Deus respeita as regras. E aí Deus faz uma aliança com Abraão. E é interessante que Deus, quando manda Abraão sacrificar Isaac, eu não sei se você percebeu isso na sua Bíblia, mas Isaac chega naquele momento, no monte, quando vai sacrificar o seu filho, e ele é interrompido por Deus por aquele ato. Mas Deus fala algo que é muito, muito significativo, não sei se você já percebeu isso. Deus fala assim para Abraão: e porque tu não negaste o teu filho, eu também não negarei o meu. Deus tinha um propósito com aquela aliança. Mas é interessante que o diabo, quando vê Deus fazendo uma aliança com Abraão, falou: aí deve estar a semente que vai pisar na cabeça da serpente. E a mulher de Abraão é estéril. E aí você conhece a história, Abraão vai ter Isaac lá com seus 99 anos. Mas depois o diabo deve ter pensado, Isaac deve ser o escolhido de Deus. E aí a mulher de Isaac é estéril. E aí depois, miraculosamente, Isaac gera
Jacó. Mulher de Jacó é estéril. Você vê que o mundo espiritual, talvez as pessoas não percebessem, mas o mundo espiritual estava aguardando a vinda daquele que iria pisar na cabeça da serpente. Depois nós vemos na história bíblica, Faraó manda matar todas as crianças de até 2 anos. Moisés tem que ser colocado numa cesta, colocado num rio, achado pela filha de Faraó, porque o Faraó havia dado uma ordem para as parteiras matarem as crianças que eram filhos dos hebreus. Na verdade, então, se você começa a olhar toda a história do diabo tentando destruir a chegada do Messias. Sabe, até que vem o profeta Isaías, e ele profetiza, eu gostaria que você acompanhasse aqui. Fala assim lá em Isaías 9, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para afirmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém, irmãos? Sabe, Deus tinha um propósito quando nos criou. Nós não somos frutos do acaso, irmãos. Nós não somos fruto de uma explosão cósmica que gerou uma vida de uma forma espontânea, de uma forma por acaso, onde ela se evoluiu e chegou até nós. Nós somos planejados, nós somos sonhados por Deus. A Bíblia fala que Deus nos conheceu antes da fundação deste mundo. Sabe, o Senhor sonhou com essa humanidade, mas com uma humanidade onde Ele se relacionasse, onde Ele tivesse filhos e filhas. Aliás, Deus, um dia na sua eternidade, desejou ter uma família, escolheu você e a mim para isso. Sabe, mas nós sabemos que lá no começo, lá em Gênesis, com Adão e Eva, esse plano momentaneamente foi frustrado. Sabe, o homem com a sua natureza pecaminosa, o homem com a natureza, com o pecado introjetado dentro de si, não poderia ter comunhão com um Deus que é santo, com um Deus que é perfeito, com um Deus que a sua própria santidade seria impossível de manter uma relação conosco. E a partir daquele momento, veja, Deus não é pego de surpresa, nada surpreende a Deus que é onisciente, que está acima do tempo. Mas naquele momento em que isso acontece, o próprio Deus já declara diante daquelas pessoas o que Ele iria fazer. Sabe, haveria um dia em que Deus iria enviar a si próprio, na figura do seu Filho, para poder resgatar o homem. Mas isso não podia ser feito de qualquer forma, irmãos. Era preciso que, não somente no mundo espiritual, mas que o homem estivesse preparado para isso. E a Bíblia fala que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio. Sabe, era primeiro necessário que o Senhor ensinasse o seu povo, que o Senhor falasse através de profetas, que o Senhor desse a lei para poder manifestar a sua natureza, para manifestar a natureza pecaminosa do homem também diante da lei do Senhor, para que depois Ele pudesse enviar um Redentor. Muitas pessoas, irmãos, não entendem o que Jesus Cristo veio fazer. É interessante que Jesus chega para os seus discípulos em dado momento e Ele pergunta assim: que dizem ser o Filho do Homem? E é interessante que a resposta deles é muito interessante. Olha, uns estão falando, Jesus, que você é um profeta. Outros estão falando que você é Elias reencarnado. Sabe, Elias não morreu, Elias foi levado num carro de fogo. Sabe, outros estão dizendo que é isso, outros que é aquilo. E Jesus fala: e vocês? Que dizem que eu sou? Porque é de extrema importância, não apenas você conhecer a Jesus, mas você saber o porquê e quem Ele é.
Sabe, o mundo ele conhece Jesus, o mundo reconhece Jesus. Aliás, como eu falei, o nosso próprio calendário é baseado no nascimento de Jesus. O problema é que as pessoas provavelmente não conhecem o verdadeiro Jesus. Conhecem apenas um Jesus que é histórico. Outros conhecem um Jesus que foi um bom homem. Para os espíritas, Jesus era alguém mais iluminado. Para o muçulmano, Jesus era mais um dos profetas. Para as pessoas aí fora, Jesus foi apenas um cara inteligente. Para os místicos, Jesus era um extraterrestre que andou por essa terra. Mas conhecer Jesus verdadeiramente é de suma importância para que você viva e desfrute do cristianismo. Sabe, infelizmente, até entre nós, até entre os crentes, não é raro você encontrar pessoas que não sabem dizer exatamente quem é Jesus, o que ele veio fazer, qual a missão dele. Sabe, o primeiro aspecto que você precisa entender é o plano de Deus, que o plano de Deus era que eu e você fôssemos a família dele, nos tornássemos filhos dele. Mas é importante que você entenda que nós estávamos separados por causa do pecado. Havia algo que nos impedia que esse santo plano de Deus acontecesse. Sabe, mas o próprio homem não tinha consciência disso, por isso Deus, através de Moisés, envia a sua lei. E o propósito da lei, o apóstolo Paulo fala que o propósito da lei era para manifestar o pecado. Era que para você olhasse para a lei do Senhor e visse quão altos eram os padrões de Deus e falasse assim, eu não dou conta. Eu não tenho jeito. Senhor, eu não consigo ser isso. Sabe, eu não consigo ficar sem adulterar. Eu não consigo ficar sem matar. Eu não consigo ficar sem roubar. Mas a história é diferente. O homem, na verdade, na sua pretensão, ele acha que pode atingir esse padrão. E a Bíblia fala do fariseu, a história do fariseu e do publicano. O fariseu falava, eu cumpro toda a lei. Aliás, aquele jovem rico que veio falar com Jesus, disse, eu cumpro toda a lei, todos os mandamentos. Porque, na verdade, o homem se engana. O homem pensa que adulterar é apenas ir lá e sair com uma mulher, mas Jesus Cristo falou, não. Adulterar não é isso, adulterar é só você olhar com uma intenção impura para uma mulher ou para um homem. O homem achava que homicídio era apenas matar alguém, mas Jesus falou, todo aquele que odeia o seu irmão, ele já é homicida. Sabe, há um padrão que é inatingível. E se você não entender que você não dá conta, isso aqui não vai ter significado para você. A chave do Evangelho, da vida cristã, para que você possa entender a Cristo, passa primeiro por um autorretrato, passa por uma revelação de quem você é, do que você é capaz, ou, aliás, do que você não é capaz. É primeiro necessário que você tenha um encontro com si mesmo. Senão você nunca vai dar o devido valor para isso aqui, irmãos. Sabe, o homem tem transformado o cristianismo numa religião. As pessoas falam, as pessoas aí fora, olha, é muito importante. Que bom, irmão, que você está numa religião, faz bem para você. Oh, Kelly, que bom, é bom você procurar uma religião, vai fazer bem. Sabe, nós não estamos aqui para ter uma melhorazinha na nossa vida. Nós não estamos aqui, isso aqui não é uma religião para poder te dar um upgrade no seu estilo de vida. Nós estamos aqui porque nós somos salvos, nós somos comprados. Sabe, então é importante que você tenha esse entendimento, senão você não vai entender quem é Cristo. Se você não entender que não era possível, não tinha mais jeito, nós estávamos perdidos, não tinha como, o homem era incapaz de salvar a si mesmo. E se você não simplesmente abrir mão e desistir dessa necessidade de
atingir esse padrão que é inatingível. E tem pessoas que vivem ainda tentando merecer, conquistar e fazer as coisas para Deus, como aqueles fariseus. Sabe, os fariseus eram os que guardavam a lei. Os fariseus eram os que estavam no dia 25 de dezembro, às 11 da manhã, no culto. Isso é coisa de fariseu, irmãos. Publicano não vem no culto, publicano falta a célula, publicano não está nem aí. Sabe, nós temos que tomar muito cuidado pelo espírito de religiosidade. Mas aqueles fariseus, eles achavam que mereciam algo de Deus. E Jesus falou assim diante deles: eu vim para os que estão doentes. O médico não é para os sãos, é para os doentes. Sabe, então você entender a Cristo, você entender o porquê que esse menino nasceu, você primeiro precisa entender que nós não damos conta, que nós não merecemos, que não havia uma outra forma. Você tem que ter uma revelação de si mesmo. Como o apóstolo Paulo fala, em mim não habita bem algum. Às vezes a gente até fala isso da boca para fora, mas será que a gente pensa realmente isso? Será que a gente tem revelação de que em nós não há bem algum diante de Deus? Ou nós ainda, de alguma forma, ainda achamos que somos úteis para a obra, que somos alguma coisa, que podemos fazer alguma coisa para Deus? Então a história começa aqui, quando o homem chega a um ponto onde ele é incapaz de salvar a si mesmo. Ele é incapaz de se reconciliar com Deus. E aí Deus então precisa fazer algo. A Bíblia fala que, primeiramente, precisava vir um homem para poder nos resgatar. Não podia ser um anjo, não podia ser Deus na forma de Deus, mas sim Deus na forma de homem, porque foi o homem quem pecou. Você sabe, na lei judaica, você podia ter uma dívida. E aquela dívida que você tinha, ela podia crescer. E você tinha que vender todos os seus bens para pagar essa dívida. Mas vamos supor que isso fosse insuficiente. Aquela pessoa ao qual você devia, num dado momento, podia pegar você próprio como escravo. E o homem estava nessa condição. Havia uma dívida de pecado. E nós mesmos éramos escravos. E sabe, havia um livro onde eram registrados os nomes dos escravos. Como hoje nós temos escritura pública, havia um livro onde eram registrados os nomes das pessoas e o nome dos escravos. Mas havia uma possibilidade que a lei permitia. Se você tivesse um parente, e esse parente rico, mas veja, tinha que ser um parente seu, e ele tivesse dinheiro, ele podia ir lá, pagar a sua dívida e te comprar de volta. A Bíblia fala isso, chama-se do parente resgatador. Então, para que pudesse resgatar esse homem, tinha que ser um parente próximo de nós. Não podia ser qualquer pessoa. Mas não apenas homem, precisava ser um sacerdote. O sacerdote é aquele que tem o ministério da reconciliação. Apocalipse 1, verso 4, fala que a nós nos foi dado o ministério da reconciliação. Nós somos sacerdotes. Sacerdote é aquele que pega na mão de Deus e pega na mão do homem e reconcilia um com o outro. Precisava ser alguém que mostrasse a Deus para o homem. A Bíblia fala que Jesus é a exata semelhança de Deus. Jesus falou para os seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus era sacerdote, mas era preciso ser o resgatador, como eu falei para você. Era preciso ser alguém que pagasse um preço por você. E alguém que fosse santo, porque se essa pessoa, esse parente resgatador, se colocasse debaixo do pecado, ele também se tornaria um escravo. Precisaria ser alguém que nunca tivesse pecado, cujo o pecado não dominasse, que não houvesse se tornado escravo do pecado para poder te libertar.
e precisava ser voluntário. Precisava ser voluntário. Jesus Cristo se entregou naquela cruz. Eu sei que muitos pensam que ele foi preso, que ele foi crucificado, mas a Bíblia fala que Jesus disse que ninguém tira a minha vida, eu vou lá dou espontaneamente. Sabe, foi o próprio Jesus Cristo que entregou a sua vida. Por quê, irmãos? João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira. E eu fico às vezes me perguntando, porque, sabe, quando o homem peca lá atrás, Deus podia ter simplesmente dizimado a humanidade, começado tudo de novo. Às vezes em que o homem se rebeliou contra Deus, Deus podia ter simplesmente destruído, podia ter começado ou ter feito um recomeço. Aliás, muito antes disso, Deus não precisava sequer nos ter criado. Deus tinha os anjos, os seres celestiais, revestido de glória. Mas Deus nos escolheu de uma forma incompreensível. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe, quem escreveu isso não soube dimensionar esse amor. Ele fala assim, de maneira tal que nos deu o seu Filho por amor de nós. Então essa dívida, irmãos, que era impagável, essa dívida que, infelizmente, muitos ainda estão tentando pagar essa dívida, irmãos. Muitos ainda estão tentando levar uma vida para merecer a sua salvação, desprezando o sangue que já foi entregue por ela. Você sabia que todas as vezes que você procura merecer a sua salvação, conquistar a sua salvação, você está, de uma certa forma, negando esse sangue aqui, que já foi feito por você. Jesus, quando foi crucificado, ele disse, está consumado. A obra está feita. A obra está feita, irmãos. Sabe, o que nós podemos fazer hoje é aceitar o sangue de Cristo. Sabe, e esse menino que nos foi entregue, a Bíblia fala que sem pecado, Jesus entrou na morte. Por que ele entrou na morte? Porque, sendo Deus, ele não podia morrer. Sem pecado, porque a morte é uma consequência do pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Jesus não podia morrer, irmãos. Jesus não tinha pecado. Jesus era Deus. Mas a Bíblia fala que ele entrou na morte. Ele escolheu morrer. Jesus decidiu morrer no seu lugar. Sabe o que? Essa dívida que você tinha e eu só poderia ser paga com o nosso próprio sangue, com a nossa própria morte. Sabe, e hoje nós celebramos a sua vinda, celebramos o seu nascimento. Sabe, a melhor forma de você fazer isso é aceitando essa verdade, é entendendo isso. Sabe, Jesus Cristo não morreu para que você tivesse um bom ensinamento, para que você tivesse uma religião. Jesus Cristo morreu para que você tivesse uma nova vida. Jesus Cristo morreu para que você se tornasse filho de Deus. Sabe, a melhor forma em que nós celebramos isso é quando nós aceitamos esse sangue precioso derramado sobre as nossas vidas. Sabe, esse é o propósito de Jesus Cristo. Foi por isso que Deus precisou se tornar carne. A Bíblia fala que o Verbo se tornou carne para isso. Mas é importante, irmãos, que eu sei que muitas pessoas celebram o menino Jesus e ficam apenas nisso. Há muitas religiões que falam, o menino Jesus. Veja, o menino cresceu. O menino cresceu, o menino se tornou homem.
O menino tem uma mensagem, não é mais um menino, ele é um homem agora. Ele traz uma mensagem, ele traz um caminho de cruz. E a Bíblia fala que aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz não pode ser meu discípulo. Sabe, nós precisamos entender e celebramos o nascimento como porta de entrada, mas não podemos parar por aqui. O mundo celebra apenas o menino, mas nós celebramos o Cristo ressurreto. Como os apóstolos falavam, nós pregamos o Cristo ressurreto. É claro que teve um começo, que teve uma porta de entrada, que foi o seu nascimento. Mas o marco talvez mais importante para nós é a morte de Cristo. Sabe, é isso que eu gostaria de celebrar com você nessa manhã, como igreja, como corpo. Sabe, Cristo, Ele morreu por essa igreja aqui. Para que hoje nós fôssemos o corpo dEle. Para que hoje nós pudéssemos ser essa família que nós somos. Cristo deu o seu sangue pela sua vida. Para fazer aquilo que homem nenhum, para que você não dava conta, não há outro caminho. A Bíblia fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, não existe outro caminho. Não existe desvio, não há nada que você possa fazer. Apenas aceitar esse presente imerecido. O dia 25 de Natal, ele é o aniversariante, mas nós recebemos o presente, que é a nossa vida eterna. É uma vida com Deus. Amém, meus queridos? Coloque-se de pé nesse momento.